Olá, pessoal. Já vamos se acomodando aí, daqui a pouco bate-papo aí. Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui a luz. Amém, pessoal. Glória a Deus. Já vai se acomodando aí, que eu já vou chamar a pastora. Já vou chamar a pastora Aline e a pastora Simone. A gente tá aí no bate-papo. Já vai marcando aí as pessoas, os amigos que você conhece. Hoje a luz está meio ruim, né? Mas, gente, que coisa mais linda, gente! Que frio é Meu esse aí em São Deus Paulo? do Dá frio aí em céu! São Paulo, né? Dá frio Aqui tá aí? frio, muito frio. Nossa! Aqui Todo mundo tá você de muito frio, casaco. muito frio. Meu Deus do céu! Aqui a gente Saudade ainda de tá de alça vocês. ainda. Aqui ainda tá Rio 40 graus. É que aqui em São Paulo é assim, um dia faz aquele calor insuportável, aí no outro dia do nada faz um frio, nossa, bem frio. Aí no outro dia já mais calor, mas à tarde já chove. São É complicado. as quatro estações num dia só, né? Num dia só, é verdade. Aqui não, Então, aqui a gente só pessoal, tem uma estação, verão. ai, gente, meu sonho é morar no Nordeste. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, é muito Pessoal, eu calor. peço que vocês que estão assistindo, vocês já marquem aí uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Anota aí, marca nos seus comentários, tanto do meu Instagram, como do Instagram das pastoras Aline e Simone. Esteja marcando aí, porque muitas vidas vão ser edificadas. Eu sei que muita gente do Facebook queria estar participando, mas ainda não há essa possibilidade no Facebook, né? Mas eu peço que o diácono Jonas ele esteja gravando esse bate-papo para depois a gente poder colocar no, para quem não assistiu, colocar no No Facebook para Facebook? as pessoas Ai, que que estão bom. assistindo. Mas aí vai ser uma gravação, não vai ser ao vivo que nem as É, pessoas tendo o privilégio, né, de ver, tá? Então já vai marcando aí, pessoal, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, porque é um bate-papo, mas como nós somos pastores, não tem jeito, a gente vai falar de Deus, não é? é É ou não é, pastora verdade. Aline? Pastora É Simone? verdade. Verdade, que ele é o único assunto, né, que a gente tem para falar. E é muito bom, né? Muito bom a gente poder falar dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Deus, né? Isso mesmo, a gente falando de receita de bolo acaba falando de Deus, né? É verdade. Porque É na verdade. boca de um pastor é só falando de Deus. Amém, pessoal? Então, É verdade. se prepare aí, porque olha, tem muito papo bom aí, né? Muita coisa boa aí que nós vamos estar falando em nome de Jesus. Amém? Pastora Simone, você pode estar orando pela gente para a gente Oh, começar aí? Ah, se apresenta aí para o pessoal do meu Instagram que não conhece. Pastora é Simone, se mesmo, né? apresenta. Eu sou a pastora Simone, aqui no Rio de Janeiro, e amo muito esse povo aí. A Glória a paz do Senhor Deus. para todos os amigos do pastor Leandro. Aleluias! A paz do Senhor aí para todo mundo. Que Deus esteja conosco nesse bate-papo, com você também. E que todos que estejam nos vendo, né? Tanto os nossos amigos aqui e os seus aí, estejam assim na paz. Na Glória paz. a Amém? Deus. Vamos orar para a gente começar?
Peraí, Depois eu posso falar pastora. Agora a pastora Aline se então apresentar. tá bom. Então tá. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Aline e estamos aqui hoje, né, nos reunimos juntamente com o nosso amado pastor Leandro para podermos hoje bater um papo bem agradável, um papo edificante. Espero que você esteja aí com seu coração aberto para receber e também para participar desse nosso bate-papo. Desde já que Deus abençoe você e convide aí, convida, compartilha, chama, marca todo mundo aí, porque eu creio que muitas vidas serão alcançadas. Amém? E vou todos que estão me assistindo do estado do Rio de Janeiro e não tem nenhuma igreja, né? Tá afastado, se afastou, ou não, nunca foi crente, mas quer um lugar, conselheiros, né? Para estar conversando, precisa de um cuidado, de pastores que cuidam. Eu quero que você procure a pastora Aline e a pastora Simone. Então, pastora Simone, deixa seu WhatsApp aí para quem é do Rio de Janeiro, quiser entrar em contato, que está afastado, precisa de uma palavra, precisa de um conselho, deixa seu WhatsApp aí. Tá ok. Meu WhatsApp é 021, né? Que é o código de área aqui no Rio de Janeiro, 21. E o número é 96544 8115. 96544 8115. Depois eu vou escrever aí no final, tá bom? Glória a Deus. Isso, pessoal. Que aí vocês que são do estado do Rio de Janeiro, procurem. E para os amigos das pastoras Aline e Simone, eu sou o pastor Leandro aqui de São Paulo, né? Você que é de São Paulo, né? Tá, não tem igreja. Aí a nossa filha Aline colocou o telefone das pastoras aí. Ah, isso aí. Obrigada, Aline. Você que é do estado de São Paulo, você está afastado dos caminhos de Deus, ou você precisa de uma palavra, precisa, né, conversar, pode me procurar. O meu WhatsApp é 11 São Paulo 95245 1748. Você pode estar mandando. Vamos orar, pastoras? Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, feche teus olhinhos aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer imensamente por esta oportunidade de estarmos conversando, batendo papo, falando do Senhor. Ah, Senhor da Glória, muito obrigado por essa reunião tão significativa, né, para nossas vidas. Que esse bate-papo, o Senhor possa estar aqui nos orientando, falando conosco, nos ensinando. O Espírito Santo venha fazer parte desse bate-papo. Porque tudo que vamos falar aqui é para a honra e glória do teu nome, para edificar a nossa fé nesse momento tão difícil que todo o planeta está enfrentando, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém e amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Ô, Glória, você pode dar um glória aí? Glória a Deus. Tô vendo aí que o povo do Rio está entrando, né? Já vi algumas pessoas aí queridas. Olha que Beijão bem. para todo mundo que está chegando. E peço a você que também comece a marcar seus amigos para participar desse momento conosco, amém? Isso. Pastora Aline, que tempos difíceis é esse que nós estamos vivendo? Não é? Esse vírus que a gente nunca pensou que a nossa geração ia estar passando por isso. O que está acontecendo, pastora? Bom, nós vemos assim que em várias, se nós olharmos, né, para a Bíblia, que é, né, a nossa bússola, né, o nosso manual da vida, nós vemos que muitas tragédias aconteceram antes, né, bem antes do nosso Cristo, antes do cristianismo, e em gerações passadas, né, nós já vimos vários outros lugares, outros países, várias pessoas enfrentando momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de tragédias, e a gente sabe que não é uma situação fácil. Já ouvimos falar, já lemos, né, já vimos nos noticiários, mas enfrentar assim tão de perto, né, algo que tem parou, né? Parou o Brasil, parou outros países, parou a vida de muitos. E isso a gente nunca imaginou estar presenciando. Mas eu creio que é algo que eu sempre falo, quem nos conhece sabe, eu creio que nada perde o controle de Deus. Então nós
cristos, né? Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que somente crer que no tempo dele, no momento certo, tudo vai se acalmar, porque não tem tempestade que dure para sempre. Verdade, verdade. Mas a pastora Simone, quer falar um pouco, não sei. Você acha que esse Covid-19, esse vírus, ele pode ser um alerta de Deus para a humanidade? Eu tenho a certeza que sim. Eu tenho a certeza que sim, porque se consultarmos as escrituras, né, o livro de Apocalipse, ele é claro, né? E a vinda de Jesus, ela é real, né? E isso tudo que está acontecendo, eu creio de verdade mesmo, que são os sinais, que são Deus alertando a população, ao povo, ao crente, ao povo de Deus, para que se conserte, para que fique atento, para que volte ao primeiro amor, né? Muitos que estão desigrejados, né? É assim agora que se fala, não é isso? Então, volte para a casa de Deus, né? Faça como o filho pródigo, porque ainda há tempo. E a palavra, né, ela fala pra gente, né? Procure enquanto você ainda pode achar. Ela dá esse conselho pra gente, né? Então, vamos procurar. Vamos lá procurar o Senhor, procurar se reconciliar, porque ainda dá tempo. Mas vai chegar o momento que não vai ter mais tempo para isso. Então, vamos, ficar alerta. Porque eu tô dando um estudo toda quarta-feira às 20 horas na minha live, na minha página. E por sinal tá maravilhoso, né? Amém. Tá maravilhoso. Glória a Deus. Que a gente tem falado das trombetas nessa última quarta-feira, né? A ira de Deus sobre a grande tribulação, né? E eu vi que você assistiu, você pode dizer, vamos dizer assim, né? Não escatologicamente falando, mas você pode dizer que esse vírus é como se fosse um toque da trombeta, porque quando a gente vê o toque da trombeta, principalmente no Velho Testamento, trombeta quer dizer anunciar ou alertar algo da parte de Deus. Vamos dizer, né? Eu sei que pode não ser essa forma correta, mas você pode dizer que esse vírus é a trombeta de Deus para nos alertar de que o fim está próximo? Eu creio que é um alerta, né? É um alerta. Na verdade, eu tenho dito, né? Que é o um despertamento que o Senhor está nos dando. Nós vemos tantas coisas aí na internet, né? Que pessoas que colocam que viu algum sinal e que ouviu um som de trombeta, enfim, vários relatos por aí. Porém, esse está sendo algo visível em todo o mundo. Em todo o mundo está ouvindo falar ou está enfrentando esse vírus invisível, como a nossa irmã Cássia colocou aí, né? E nós, como cristãos, né, nós sabemos que a Bíblia diz que a nossa luta é justamente com o que é invisível. É verdade. Né? Não é contra a carne nem sangue, não é com aquilo que é palpável, é com aquilo que é invisível. Então nós vemos aí, né, que algo que a Bíblia nos ensina, nós estamos enfrentando agora. Uma luta, uma guerra travada no mundo inteiro com um vírus invisível. Então, é uma anunciação. E assim, eu creio que a maior alerta desse vírus não está sendo nem para o mundo, mas está sendo para a igreja, ou pessoas que estão dentro da igreja. Porque eu creio que esse vírus balançou as denominações, né, no sentido de denominações que tinha outros objetivos, ou que até deixaram o real sentido de pastorear uma igreja e usava ou usa, né, grandes pastores usam a igreja como outros meios, com outros fins, e com as igrejas fechadas agora, causou um baque, né? E muitos, a gente vê que está apavorado com essa questão
das finanças, né? Mas, por outro lado, eu vejo muitas igrejas também que entenderam o recado de Deus através desse vírus e estão realmente cuidando de vidas nesse momento, estão realmente, sabe, preocupados, estão saindo às ruas ajudando as pessoas. Você tem esse mesmo pensamento? Você tem? Eu tenho sim. Porque as coisas estavam tomando um rumo, sabe? Um rumo, eu acredito, assim, que o Evangelho tem tomado um rumo que não está mais agradável aos olhos de Deus, sabe? Há alguns momentos na trajetória do Evangelho, nós vimos, através da palavra, nós podemos perceber que toda vez que o homem tenta, que o homem tenta se colocar no lugar de Deus, de ser um semideus, o Senhor para, o Senhor trava. O Senhor pega e fala, não, peraí, chega. O Deus sou eu. O dono de tudo sou eu. Quem controla sou eu. Quem tem o poder e o controle de tudo sou eu. Eu sou o grande eu sou. E nesse momento, essa nossa geração, nós estamos, alguns vivendo muito perto, porque tem pessoas vivendo, presenciando a ação desse vírus invisível de perto. Outras não, graças a Deus, outras não têm visto isso ainda de perto. E eu espero que não vejamos, né? Mas existem muitas pessoas que já estão vendo isso de perto. Esse vírus, esse sinal parar a humanidade, né? E o Evangelho ele já estava novamente, mais uma vez, bem de perto da gente, a gente vendo assim o homem tomando lugar, querendo tomar as rédeas, sabe? Querendo controlar, sabe? Querendo ser o dono de tudo, eu mando, sou eu que quero assim. Então isso tudo estava extrapolando os limites. E aí vem Deus nesse momento e fala assim, pode parar, para tudo, pedir para parar, parou. Porque quem manda ainda sou eu. Ainda existe um Deus no céu. Ainda existe. Deus existe. Ele ainda é real, gente. Então, é o momento de quem sabe da existência dele começar a se colocar no seu lugar, no nosso devido lugar, e respeitar essa majestade, respeitar esse grande eu sou. E, ao mesmo tempo, anunciar a existência desse grande eu sou para quem ainda, infelizmente, não teve a experiência de conhecê-lo ou de acreditar nele. Então, o momento é se consertar, se conscientizar do seu lugar. Tá ouvindo, crente? Estão entendendo o mistério? E também passar para as outras pessoas. Olha, Deus existe. Olha, você está no engano. Olha, Deus existe. Vamos nos consertar, vamos ficar todo mundo direitinho, porque ele já está sinalizando que o momento final já está chegando. Nós temos pouco tempo, hein? Temos pouco tempo. Verdade. Eu queria completar, com o que a pastora falou. Nós sabemos que tudo chega às narinas de Deus, Os olhos de Deus tudo vê. Tudo que sai, da sua igreja, tudo que a igreja leva, oferece a Deus, chega a ele. E se chega como um cheiro suave, ele recebe. Se não chega como um cheiro suave, ele rejeita. E nós, como cristãos, nós temos que entender essa situação real. Porque, pastor Leandro, a minha geração, como você falou, mas eu creio que nem a geração dos meus pais, dos meus avós, bisavós, viram as igrejas fecharem. Verdade. Eu creio que não, porque eu nunca ouvi esses relatos nas conversas que a gente sempre tem em roda de família, A gente ouve falar isso nos países, Pois é a primeira vez que nós vemos isso. Então, eu vejo que é algo real que Deus quer falar diretamente com o seu povo. Algo real. E nós vemos que muitos
né, o templo, por muitas das vezes, o templo, ele aconteciam coisas que chegavam à narina de Deus e Deus rejeitava. E Deus agia, Deus mandava profeta, Deus mandava, sabe, fazer algo para que todos soubessem que ele não estava se agradando. Então eu vejo isso como um sinal de Deus para a sua igreja, um despertamento, porque nós temos que levar a nossa adoração, o que oferecemos a Deus precisa chegar como um cheiro suave. Nós precisamos entender isso. O temor a Deus tem que ser constante. Nós precisamos entender que santidade ainda convém. E a gente vê que a igreja, ela continua, que nem vocês falaram, a igreja continua sendo do Senhor. E se é dele, nem que ele tenha que fechar a própria igreja, que é dele, para mostrar que ainda ele é o dono da igreja. E nem que para isso precisa acontecer certas coisas dentro da igreja. Por exemplo, a gente vê na trajetória do povo de Israel que o povo ia bem. O povo estava bem, Deus recebia a adoração, Deus recebia os sacrifícios, mas quando o povo ele começava a idolatrar, quando o povo começava a se afastar, Deus não tinha um mínimo de, vamos dizer, dó, porque dó é um sentimento humano, de punir a nação, punir o povo, fazer com que o povo, por exemplo, às vezes a nação estava bem, de repente ela começava a se corromper e Deus pegava para mostrar que ele ainda era Deus. E eu acho que toda forma, a gente fala punição, né? Mas existem outros nomes, para mostrar para o povo, e aí Deus fazia o povo, vocês estão se esquecendo de mim? Vocês vão voltar, vocês vão ser cativos. Aí a Babilônia, se tornaram cativo da Babilônia, se tornaram cativo, né, de muitos povos, até do Egito, né? E Deus fez isso com o povo lá atrás, para mostrar que ele ainda é Deus, que ele é soberano e ele está sobre todos nós. E se a gente diz que é povo de Deus, meu querido, então a gente vai, se a gente se afastar, Deus, ele faz a gente entender que ele é soberano. E o que eu vejo hoje na igreja é isso. O mesmo, vamos dizer, que Deus fazia com o povo, Deus está fazendo com a igreja, porque hoje a igreja hoje, ela está igual, hoje a igreja é o mundo, ela está na política, hoje é bonito você falar que é crente, né? Usa até esse termo gospel, nós somos gospel, mas aí entra o que a pastora Simone falou, que qualidade, que evangelho a igreja evangélica brasileira hoje está pregando. Aí a pastora completou, a pastora Aline, essa adoração está subindo até a Deus, ou a adoração da igreja evangélica brasileira está sendo rejeitada por Deus? Porque se ela estiver sendo rejeitada por Deus, porque se Deus estiver olhando para a nação brasileira, para a igreja brasileira, e ver que não há mais adoração, com certeza esse vírus só é o começo do que Deus vai fazer. Exatamente. Assim, diante da sua palavra, pastor, muitos podem... né, quem está vendo aí pode dizer, mas Deus agora nós estamos no tempo da graça, né? Porque o pastor falou aí, foi num tempo que não era o tempo da graça, né? Porém, estamos sim no tempo da graça, porém a santidade ainda convém. Exatamente. Porém, a igreja continua tendo um dono. Ele é o dono da igreja. Olha, e eu acredito que esse momento seja o momento que o Senhor, nosso Deus, ele está chamando a atenção de seus filhos. E eu vou dizer como mãe, né? Porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, a Ana Carolina e o Rodrigo, que eu amo de montão. Beijo, meus filhos, se vocês estão me vendo, eu acho que sim. Eu acho que sim, hein? Bom, como mãe, a gente repreende, a gente corrige, dá até umas palmadas, né? E por amor. E esse chamar a atenção de Deus nesse momento, eu também acredito que seja por amor. Que coisa estranha, né? Um vírus invisível matando milhares de pessoas mundo afora, e a senhora vem dizer que é amor de Deus. Mas é amor de Deus.
é um despertar por amor. Por amor. Porque, na realidade, ele ama todos, ele quer todos junto com ele naquele grande dia. Mas nós estamos, o homem, estamos nos corrompendo. E se ele não tomar uma atitude, ele vai perder muitos, sabe? Se ele não toma uma atitude agora, se ele não freia a aceleração que estamos, se ele não freia, ele perderia muitos. Porque nós estamos vivendo, nós somos uma geração tecnológica, somos uma geração fast food, tudo é no instalar dos dedos ou no dedinho no celular, né? Ou teclando. E qual é o momento, vamos ser sinceros, qual foi o momento que eu, você e todos nós que estamos nesse bate-papo tivemos, ultimamente, vou dizer assim, ultimamente, para ser boazinha, qual foi o momento que tivemos o mesmo tempo vago, o mesmo tempo para poder ser preenchido pela presença de Deus que temos agora? Qual foi o momento que vivemos isso? Por mais que na igreja estivéssemos, por mais que nos cultos não faltássemos, por mais que tivéssemos momentos de oração até mesmo, mas qual foi o momento na nossa vida que a gente passou um período podendo dar esse tempo todo em adoração a Deus? Qual foi o momento? Então, é o momento da gente se despertar mesmo. Esse chamamento é um chamar a atenção de Deus. E é por amor. É por amor. Então, já que você falou isso daí, aí eu faço uma pergunta para a senhora. Qual é o limite do amor de Deus? O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é o mais louco da história. Eu tô lendo esse livro. Dá para ver direitinho? É que para mim parece ao contrário, né? Mas David Leonardo. O amor mais louco da história é o nome do livro. Do pastor David Leonardo. Leonardo, conheço. Olha, é uma coisa maravilhosa. Sugiro aí para todo mundo que está aí no seu isolamento social esse livro. O amor mais louco da história. Ele me foi sugerido por uma pessoa muito querida, um amor de pessoa, e eu estou amando esse amor. Eu estou amando esse amor, esse louco amor. E no capítulo 2 desse livro fala sobre a casa do Pai. E para ele falar sobre a casa do Pai, ele cita o filho pródigo. Mais que o filho pródigo, mais do que falar do filho pródigo, ele fala desse pai do filho pródigo. E aí eu comecei dialogando com o autor, né? Ele começa a perguntar pra gente, qual é o pai que não vai questionar a vontade, simplesmente a vontade do filho de pegar as coisas, pegar a herança que ele tinha, o direito que ele tinha e ir embora. Qual é o pai que vai ver o filho indo embora de casa e não falar nada, simplesmente concordar, pegar a herança, tá bom, meu filho, toma aqui, ó, essa aqui é a sua parte, vai lá. Qual é o pai, qual é o louco pai que vai fazer uma coisa dessa? Um pai terreno, né? Um pai de carne e osso como você que tem seus filhos, você faria uma coisa dessa se seu filho aí agora falasse, pai, me dá minha parte que eu quero ir embora? Eu acho que pai nenhum faria isso. Só Deus mesmo. Só Deus. Porque é uma parábola, né? Essa história. Isso. Só Deus mesmo. Mas por que Deus fez uma coisa dessa? Por quê? Por que ele fez isso? Poxa vida, ele ama tanto, ele vai concordar do carinha pegar as coisinhas dele e se mandar
gastar tudo que tinha, assim, de qualquer maneira. Por que esse pai faz isso? E é uma pergunta muito intrigante, né? Mas, ao ler o livro, eu aprendi que esse louco amor, esse amor mais louco da história, ele é real e nos ensina mesmo. Nos ensina mesmo. Porque esse pai que deixou o filho ir, só deixou o filho ir porque ele teve a certeza que o filho ia voltar. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender que fora do pai nós não vamos conseguir viver. Então, às vezes, é necessário acontecer certas coisas, certas tragédias, né? É necessário a gente encarar os nãos, é necessário a gente encarar um Covid-19, sabe? Para a gente aprender, para a gente... Oi? O seu vídeo está ficando meio embaçado. Ah, tá, é. Peraí. Não, agora está melhorando, está melhorando. Melhorou? Melhorou. Então, tem hora que a gente precisa mesmo de um Covid-19 para a gente aprender que temos que estar no Pai. Temos que ser do Pai. Mas agora deixa eu intrigar mais vocês, né? Já que é um bate-papo. Por exemplo, o mundo, ateus, agnósticos ou pessoas que não têm religião, eles usam as tragédias para dizer aonde está Deus no momento da tragédia. E aí eu repasso essa pergunta, que eu creio que se tiver ateus aí, ou pessoas que não têm nenhuma crença, eles podem estar se perguntando, mas aonde está Deus no meio dessa tragédia que é o Covid-19? Então, no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 43, versículo 2, apesar de ser um bate-papo, né, mas, como falamos, a nossa bússola é a Bíblia, é o manual de vida. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, se você tiver com seu exemplar aí, você abre, tá? No versículo 2. 43, versículo 2. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque nós vemos que andar com Jesus, sabemos que, em primeiro lugar, existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. E nós cremos que Deus permitiu isso tudo, sim, com todos esses propósitos que nós já lemos aqui, e também para entendermos que Ele está em todo momento conosco. Porque, sim, tem muitas pessoas sendo acometidas por esse vírus, sim, existem. Nós vemos aí, apesar de eu não estar vendo o tempo inteiro o noticiário, mas nós sabemos, nós temos que estar por dentro, né? Mas nós vemos que tantos outros não estão. Nós estamos clamando, a igreja do Senhor tem clamado, o povo de Deus está clamado, muitos que estavam afastados têm orado, têm buscado ao Senhor. Aleluia. E justamente, nós vemos aqui o profeta Isaías falando que, independente de onde estivermos, se passar pelo fogo, se estivermos submersos, afundarmos nas águas, nada aconteceria conosco. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de nós ali também naqueles momentos. O Senhor estará conosco em todos os momentos. Mesmo que você não creia, mesmo que você não veja, Deus está cuidando de você. Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está guardando a sua família, a sua casa. Deus não deixa, Deus não nos abandona em momento nenhum. A própria palavra dele nos diz aqui, seja qual for o momento em que estiver passando, porque andar com Jesus, né, infelizmente, vamos por diversas vezes enfrentar o fogo, enfrentar a água, enfrentar diversas situações de caos, né, de lutas. Vamos enfrentar isso. Não estamos isentos disso. Porém, Deus está conosco em todos os momentos. E apenas creia.
O próprio E Jesus, esse amor dele não escolhe a quem amar, ele ama a todos. A todos. incondicionalmente. É incondicional. E o próprio Jesus, ele nunca escondeu isso de nós, né? Quando ele chegou para Pedro, quer seguir? Pegue a tua cruz e siga-me. Cruz significa algo que não é fácil, não vai ser fácil a caminhada. E Jesus, uma certa vez, ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando ele fala eu venci, ele estava falando como homem, né? Porque ele veio em forma de homem. Então, ele venceu. Então, também, nós vamos vencer também. Então, Jesus, ele nunca escondeu. Ele também, uma certa vez, ele disse assim, eis que eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Espada que significa guerra. Ou seja, o mundo, porque se o mundo fosse maravilhoso, a gente não precisaria do céu. Mas o mundo, por isso que a Bíblia diz que nós estamos apenas de passagem. Nós somos peregrinos no mundo e estamos de passagem. Por quê? Porque no mundo vai ter afrontas. Deus, ele não poupou perseguição, vai ter tudo. Nossa! Deus não poupou nem mesmo os apóstolos, exceto João, que foi exilado. Todos morreram com mortes terríveis. Ou seja, porque o nosso negócio não é nessa terra. Aquilo que Deus tem pra gente, essa terra é apenas uma passagem para o salvo. Porque independente das lutas, das dificuldades, Deus, ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas ele nem sempre ele vai poupar a gente de passar por certas situações, porque tem vezes que a gente vai ter que passar. E o crente, e sempre quando eu faço o apelo na igreja, eu sempre falo, quando a pessoa aceita Jesus, que ali não é um convite para uma vida sem lutas. Quando você entrega a tua vida para Jesus, ali não é um convite para uma vida sem lutas, mas ali realmente você vai continuar lutas e até maiores do que você tinha. Porém, Deus está na frente de todas as lutas, Deus está cuidando da gente, de cada detalhe, Deus vai estar cuidando da gente. Graças a Deus. Exatamente, exatamente. E nós temos que ter um discernimento em relação a isso, né? Porque nós, quando eu digo nós, o povo de Deus, né? Nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos esta palavra, porque nós vemos que, como você falou aí, pastor, o próprio Senhor Jesus passou por isso, né? E ele, sabendo de tudo que ele passaria, nós vemos o exemplo que ele nos deixou. Porque ele, antes de enfrentar, né, o Getsemane, antes dele seguir aquele caminho do Gólgota, ele foi buscar o Senhor e orou ao Pai. E qual foi a oração que ele orou ao Pai? E ele nos deixa essa oração como exemplo. Lucas 22, versículo 42. Pai, se quiseres, afaste de mim esse cálice. Porém que não seja feito a minha vontade, e sim a sua. Então, o Senhor nos ensina a orar. A gente sabe que é um momento de aflição, é um momento de dor, de choro, é uma situação que a gente não quer que alcance os nossos, não quer que alcance as nossas, que chegue às nossas famílias, à nossa casa, mas nós temos que orar ao Senhor. É a vontade dele. Isso está acontecendo, é a vontade do Senhor, é a vontade permissiva de Deus. Se Deus permitiu que algo aconteça, então nós temos que crer que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Ainda que não venhamos entender hoje. Apesar que nós, povo de Deus, você que é servo do Senhor, você já está começando a entender muita coisa. Porque quanto tempo que você tem separado para orar agora, né? Exatamente. Como você tem lido a Bíblia agora, né? Às vezes você procura na internet um culto, uma live, para ouvir a voz de Deus, para ouvir alguém falando do Senhor, para receber uma palavra. Coisa que muitos não faziam. A igreja, às vezes, do lado de casa e tinha preguiça de ir. Então, só por esse motivo, eu já vejo um grande propósito de Deus, para trazer todos bem para perto novamente, para resgatar, sabe aquela questão, que não sei se foi dita aqui, voltar ao primeiro amor, lembrar de onde caíste, sabe? E voltar ali às obras do primeiro amor. Porque o amor de Deus é a fonte de tudo que a gente precisa. E ele sabe
que o amor dele, que ele é a fonte de tudo que a gente precisa, né? E por muitas das vezes é necessário ele permitir que essas coisas aconteçam. Tá travando, pastora. Nós... Tá travando. Tá travando? Acho que tá travando. O seu. Acho que a internet tá meio... Acho que a internet ficou meio fraca. Tá no teu? Foi? Não, o seu parou. O seu havia parado ali, agora voltou. Agora voltou. Tá tudo bem aí, galera? Tá todo mundo aí? Ah, o pessoal falou aqui não, ó. Aqui tá tudo bem. Tá falhando. Então, como eu estava falando, é a fonte de Tá ouvindo? tudo. O dele que tá parando. Ó. Pode continuar. Deus é a fonte de tudo que a gente precisa, né? E mesmo ele sabendo que é a fonte de tudo, ele permite que essas coisas aconteçam. Tá todo mundo falando que tá ok. Não é por Alô? Oi. Ah, tá. Oi. Todo tava bem, eu acho que era eu que tava. Aqui no Rio tá tudo ok, Tá, tá, pessoal? Acho que é pra mim, tava, mas pode ir. Então, eu estava falando que Deus é a fonte de tudo que precisamos. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo, tudo para nós. Tudo que precisamos é Ele. E, às vezes, é necessário acontecer o que está acontecendo agora, como aconteceu na vida do filho pródigo, por exemplo, para que a gente volte a ter a consciência de que Ele é quem precisamos. E o mundo, ele está muito materialista, né? O mundo é materialista, né? Então, nós estávamos numa outra rotina totalmente materialista. Muito tempo temos que ter tempo para trabalhar, tempo para fazer as coisas, tempo para estudar, né? E não estávamos mais dedicando tempo ao amor, ao amar o próximo como a si mesmo, a se amar, a se valorizar, a amar a quem você convive, a quem você ama, sua família, seus filhos. Então, nós estávamos assim no automático, né? E até mesmo esquecendo, se a gente estava esquecendo, estou falando de um modo geral, né? Sim, se o ser humano estava esquecendo de quem está do lado, de quem a gente pode segurar, a gente pode ver, a gente pode chegar perto, imagina de quem a gente não vê, que a gente só ama, mas não vê. A gente sabe que existe, mas não vê. Imagina dele, né? Então é necessário que passemos por esses momentos, sabe? Porque enquanto o povo não se der conta que ele é a fonte de tudo que precisamos, que o que precisamos na realidade é dele, de mais nada, é principalmente dele, que as outras coisas são acrescentadas, mas que a gente precisa primeiro procurar ele, a justiça dele, as coisas dele, servir a ele, amar a ele. Enquanto a gente não se der conta disso, coisas assim vão estar acontecendo todos os dias. É porque a Covid-19 é algo que foi assim, mundialmente, o boom do momento e que todo o mundo parou para poder atender as autoridades, o isolamento social, etc. Mas existem muitos outros vírus matando e ocasiões e coisas, matando pessoas, deixando pessoas longe umas das outras. A própria violência, né? Outras, a própria sabe? Violência. Exatamente, matando umas às outras, odiando, sabe? Amaldiçoando umas às outras, que é uma coisa terrível e que ninguém fala, né? E que ninguém fala, é uma guerra fria no meio da humanidade e que ninguém fala, né? Mas agora a gente está começando a despertar, né, creio eu, e a pensar em tudo isso, no Covid-19 e em todos os outros vírus e males que o ser humano está causando. É porque eu acho que assim, o ser humano, ele perdeu o amor para com o outro ser humano. A gente vê muitas pessoas que às vezes nos cerca, bate no nosso... Quando a gente está, eu acho que em uma posição ou em algum lugar que pode trazer algum benefício para ela, isso tanto na igreja como numa empresa,
A gente é cercado por pessoas que, com um sorriso, diz nos amar, diz que a gente é bênção, diz que a gente, nossa, eu me espelho em você, é uma bênção. Mas quando as pessoas vê que, vamos dizer, que não precisa mais de você, aí ela mostra a verdadeira face. Então, eu acho que você falando também disso, essa é a maior morte, maior afastamento de Deus, quando as pessoas, a humanidade estava assim, ela se aproximava de você por causa de um interesse. E usava de falsidade para absorver de você algo que era do interesse dela. Mas que no momento que ela não precisou mais de você, no momento que você não estava mais no hall do círculo dela, ela realmente virou as costas e disse, não preciso mais de você. Descartável. Mas o amor humano, ele é o amor interesseiro, até mesmo para com Deus, tá? Porque tem muitos que estão ali aos pés da cruz, estão ali lavando os pés de Jesus e secando com os cabelos, enquanto que é bênção. Aí depois que a bênção chega, vai embora, não precisa mais de Jesus. Tem muita gente assim. Foi que nem na crucificação. Na crucificação de Jesus, vamos dizer, era o nome mais falado em Jerusalém, toda a região ali da Judéia. E quando Cristo foi crucificado, praticamente nem os apóstolos, não estava na crucificação com ele. Cadê aquela multidão que seguia Jesus, que foi curado por Jesus? Mas quando Jesus estava ali para curar, para libertar, para dar pão, para multiplicar peixe, existia, e a Bíblia diz que existia multidões enormes atrás de Jesus. Mas que quando Jesus estava sendo crucificado, que eles viram que Jesus era crucificado e eles ficavam com medo de quem seguia Jesus ser crucificado também, o que acontece? Eles começam abandonaram Cristo. Eram poucos que teve com Cristo na crucificação. Então a gente vê isso acontecendo até com o próprio Cristo. Então é um amor fingido, é um amor que tem... Graças a Deus que o amor de Cristo não é desse jeito. O amor de Cristo, ele não olha as nossas qualidades, ele não olha os nossos defeitos, ele não olha se a gente é alto, se a gente é baixo, se a gente é bonito, se a gente é feio, se a gente é do Rio, se a gente é de São Paulo. Não, o amor de Deus, ele vai além do que aquilo que a gente pode oferecer para Deus. Mas infelizmente as pessoas, por isso que uma certa vez disseram para Deus, né? Como que você pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar o teu irmão que está do lado? Exatamente. Então eu acho que a falta de amor essa semana eu ouvia de uma pessoa que está na igreja, e ela falou que viu tanta falta de amor com uma pessoa que estava doente, que ela falou assim: pastor, eu não sei se a igreja é o lugar certo para mim ficar. Porque dentro da igreja a gente está vendo uma grande falta de amor. E as pessoas estão perto de você quando você traz algum benefício para ela. Quando você está trabalhando, quando você é dizimista, quando você está lá. As pessoas se aproximam de você. Mas no momento que você está doente, no momento que você está impossibilitado, no momento que você está mal, a igreja se afastou. E eu, como pastor, eu não fecho os meus olhos para essa realidade de que dentro da igreja, infelizmente, as pessoas estão preocupadas com tantas coisas dentro da igreja, com um templo bonito, em cumprir a escala, em cumprir os afazeres sacerdotais, mas esquece do principal, que são as vidas. Enquanto isso, nós estamos criando uma igreja frágil, uma igreja, por isso que as nossas igrejas hoje são igrejas rotativas. As pessoas estão enquanto que estão atrás de bênção, mas no dia que recebe ou no dia que não recebe, vão embora. A gente não tem mais igreja como antigamente, nas Assembleias de Deus que eu era, as pessoas que congregavam lá eram pessoas de 40 anos, os bisavós congregavam ali. Só que hoje nas nossas igrejas a gente vê igrejas rotativas, sabe por quê? Porque não há mais temor, não há mais amor, não há mais cuidado dentro das igrejas. E isso eu acho que é o maior vírus dentro do Evangelho. Exatamente, o maior vírus. Exatamente.
É o verdade. E isso faz a gente voltar no que nós falávamos no início, né? De como a Igreja de Cristo está se comportando, né, atualmente. Nós vemos aí que igrejas elas se degladiando entre si, né? Esquecem que fazem parte de um mesmo reino, de um mesmo Deus. Exatamente. Igrejas que não defendem Jesus, elas defendem a si próprio. Porque se algo acontece no Evangelho, todos estão perdendo. É o reino que perde. É verdade. Então nós temos que proteger o reino, temos que proteger a igreja, que é a noiva que ele vem buscar. Exatamente. Porém, não, eu defendo o meu interesse. Se o meu interesse coincidir com o interesse da sua igreja, a gente até pode tentar negociar alguma coisa. Se não é assim, não. É cada um no seu quadrado. E na realidade não é isso. A visão de reino que muitos têm, é a visão da minha igreja se tornar um grande reino. Não entende que é o reino de Cristo, sem placa, sem denominação, sem endereços. A Igreja de Cristo ela tem um endereço, que nós estamos caminhando para lá, para chegar até esse endereço. A Igreja e na realidade não. Um endereço. Até porque a gente tem que tomar cuidado, porque quando lá no final dos tempos, quando as pessoas chegarem diante de Cristo e Jesus, né, e ele falar: ah, Jesus, mas em teu nome eu preguei, eu orei, eu cantei. Deus não está ali, não está falando das pessoas do mundo, não está falando dos incrédulos, não está falando dos budistas, não está falando dos muçulmanos, não. Está falando da igreja, do povo da igreja. E quando ele fala pregando, a maioria de que Deus está falando ali são de pastores, são de líderes. Onde está falando, em teu nome, mas eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo, né? E Cristo, sem nenhuma, naquele dia, sem nenhum remorso, Cristo sem nenhum tipo de misericórdia, ele vai olhar para a pessoa e vai falar: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Ou seja, essas pessoas, a liderança de hoje, eu falo de igrejas em geral, que estão preocupadas com tantas coisas, que estão no púlpito pregando, as pessoas caem no poder, vira cambalhota, faz aquele show todo, achando que Deus... Mas hoje, Deus já não está com eles, porque lá Deus vai falar: eu nunca vos conheci. E as pessoas não estão preocupadas que as coisas da terra é passageira. Que amanhã pode vir um vírus desse, me matar e eu morrer sem salvação e morrer eternamente. Morrer sem salvação, pastor, morrer sem salvação lá dentro da igreja. Dentro da igreja. É o pior, né? E eu vi um pastor presbiteriano esses dias falando que o maior desafio da igreja é pregar para os próprios crentes. Exatamente. Por quê? Porque hoje, eu estou fazendo um devocional com o pessoal que está no jejum de... Tá ouvindo? Agora voltou. Ah, beleza. Eu estou fazendo devocional com o pessoal dos 40 dias, fora o nosso jejum que a gente está fazendo, e hoje falava da igreja de Antioquia. E quando você começa a olhar a igreja de Antioquia, que era uma igreja que, antes de separar alguém ao ministério, orava, jejuava um tempo para ver se o Espírito Santo falava para separar. A igreja de Antioquia, ela estava preocupada quando foi separar Paulo e Barnabé. Pastor, o seu vídeo está travando muito. Tá tudo embaçado. Está meio embaçado. Deixa eu ver agora. Mas para mim tá normal. Tá normal aí, Marcílio? Só conseguimos te ouvir. Mas está dando para ouvir. O povo aqui está falando. Está dando para ouvir. Marcílio, a filha está ligado, está conectado aí? Manda desligar aí. É que às vezes meus filhos, tá todo mundo na mesma internet, eles ficam conectados, né? Mas tá melhorando? Tô melhorando. A imagem tá ruim, só a voz que tá dando para ouvir. Então continua aí. Os meus filhos estão na internet lá.
Tá bom? Tá melhorando? Quando vocês tiver ok, vocês falam. Tá travando, tá travando. Mas pra mim tá bom aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui o... Mas essa, então, pastor, deixa eu ir... Pode continuar, continua aí com o povo. E essa é uma realidade muito triste, né? Muito triste, principalmente para nós que viemos de um berço evangélico, um berço cristão, e a gente sabe, a gente conhece a verdade, né? A gente conhece a palavra de Deus, e a gente vê igrejas se corrompendo, igrejas, sabe, pessoas que poderiam ser bênçãos nas mãos de Deus, usadas como uma grande ferramenta na mão do Senhor, e de repente se afasta do caminho do Senhor, porque não suportava mais, como o pastor falou aí agora há pouco, né? A pessoa passando as suas dificuldades dentro da igreja e não tinha os cuidados que se espera ter dentro de uma igreja. Né? Então, a gente vê que isso tem acontecido com algumas pessoas se entristecendo e se afastando do evangelho, se afastando do caminho, se afastando do Senhor por conta dessa falta de cuidado. E aí muitos apontam, mas então porque estava seguindo o homem, porque quer receber do homem, isso, independente. Porque o homem tem que fazer o seu papel de cuidar, de amar, de fazer as boas obras. A fé sem obra ela é morta. Não adianta, não adianta eu mandar ela se aquietar, né, ficar bem, se eu não dou o casaco, não dou. Exatamente. É complicado. Não sei se filho não, mas eu não dou um casaco. A gente entende que a igreja não é babá para ficar... Mas a função do pastor, quando a gente lembra de pastor cuida de ovelhas. Então, se às vezes tem que dar, se às vezes a gente tiver que ser babá, a gente vai ser babá. Se às vezes a gente tiver que ensinar a caminhar, se a gente tiver que ensinar o beabá para o cristão, a gente vai ensinar. Sabe por quê? O que a igreja hoje ela não entende é que o pastor dará conta de cada alma perdida. Isso é muito sério. Então, assim, hoje a gente vê as pessoas, a liderança choteando as pessoas da igreja, escorraçando, amaldiçoando, etc. Mas a Bíblia diz que se aquela alma se perder, ele vai dar conta daquela vida. Isso é muito sério. É por isso que eu falo, muita gente almeja o pastorado. Cuidado com você almejar o pastorado, porque a responsabilidade que está sobre as nossas vidas é muito grande e a gente vai dar conta de cada vida que perdeu. Então, exatamente. Essa é a responsabilidade muito séria. E a igreja não é um auditório para show. A igreja não é palco. A igreja não é um clube social. A igreja não é uma balada. A igreja é a casa de Deus. É o lugar, sim, de tratamento. É o lugar de cura. É o lugar de transformação. Tem gente que não gosta desse termo hospital, né? Mas a igreja não deixa... É um hospital. As pessoas... né? Jesus, ele veio para os doentes. Então, geralmente é muito difícil, a gente que tem uma experiência de pastor, eu creio que vocês viram isso muito, né, nas igrejas que vocês pastorearam, é muito difícil alguém que vem na igreja, minha vida está maravilhosa, e aí eu decidi ir para a igreja. Não, pode até ter caso, mas a maioria são pessoas que vêm porque... está com problema na vida sentimental, está com problema financeiro, está com problema na família, está com problema de saúde, e vê a igreja como o único recurso, como a última porta. E se quando ele chega nessa última porta, ele não encontra, então ele vai buscar onde? Então, se a gente não quer fazer a nossa parte... Então a gente deixa de ser pastor, a gente larga tudo, vamos viver a vida, né? Vamos ser um membro de banco, né? Só que isso, a igreja de hoje, ela não percebe. A igreja de hoje, e eu falo a igreja, porque a igreja é reflexo da liderança, e a liderança de hoje, ela não percebe que o mal que elas estão causando para vidas e o mal que eles estão ocasionando para a própria vida delas. Nós vemos, infelizmente, o pastor Leandro, líderes que incitam... Pastora, eu tenho 23 segundos, vai cair a coisa, porque o vídeo só pode ser 1 hora.
Ah, tá. Mas aí a gente retorna, tá? Eu,